Alonso e Vettel não deram certo na Ferrari e como isso pode afetar Lewis Hamilton. Bom, vamos para o começo de tudo, para o começo do começo, para a origem dessa árvore genealógica que gerou tudo isso. Alan Prost. Alan Prost, bom, vocês devem conhecer o maior rival de Ayrton Senna, né? O maior rival do Ayrton Senna na Fórmula 1 foi o Alan Prost. Isso não tem dúvidas alguma, né? Bom, Alan Prost, assim que encerrou assim, seu ciclo ali na McLaren, ele foi para a Ferrari. E nisso, ele disputou um título com o Ayrton Senna. Esse primeiro ano do Prost na Ferrari foi bom, disputou o título, não ganhou o título daquela forma polêmica que o Senna meio que se vingou, né? Se vingou assim do Alan Prost. E muita gente que disse que esse título foi meio injusto. Mas, como foi para um brasileiro, segue o jogo, foi totalmente justo. Inclusive, né, se foi injusto isso, aquilo de 89 também foi injusto, né? Então, bom, vamos nesse vamos pros degrau, né? Agora vamos subir um pouco mais de degrau. Ano de 91, Alan Prost novamente continua na Ferrari, mas a Ferrari estava com certos problemas, porque Prost e Russell não estavam se dando muito bem. Muitos dizem que tinha briga política envolvida nisso. Sim, política. Questões políticas estavam envolvidas nisso. Segundo algumas fontes, diz que tem mecânico do Russell ali mexendo no carro do Prost para fazer com que o Prost seja prejudicado. E muito se diz sobre isso. Eu acho que se você pesquisar, você vai ver isso. Vamos esquecer um pouco essas brigas políticas, vamos mais pro lado do Prost. O Prost acabou não indo muito bem com o carro, mas conseguiu até ir mais ou menos. Mais ou menos. Foi aquele ano nem muito bom, mas também nem muito ruim, né? Então, já pro ano seguinte, com as evoluções que teve a Fórmula 1, com a Williams ali começando um domínio, né? Começando aquele mini domínio ali, aquele breve domínio da Williams naquela época. Com todas essas atualizações que teve na Fórmula 1, a Ferrari acabou regredindo. Sim, a maior da Fórmula 1 acabou regredindo. De alguma forma ou de outra eles conseguiram regredir. E isso pro Alan Prost acho que foi a gota final e ele largou foda-se e decidiu criticar todo mundo. Criticou o mecânico, criticou Ferrari, criticou geral ali. Ele saiu criticando todo mundo. E bom, surge o primeiro detalhe essencial que vai indo pro futuro, pro futuro, pro futuro. E nisso vai gerar uma bola infinita assim que vai aumentando, aumentando, aumentando. O ego. O ego de ambas as partes, de pilotos e da equipe Ferrari. Por que a Ferrari tem tanto ego? Por que a Ferrari tem um ego tão grande assim? Porque, bom, é Ferrari. A Ferrari é o Real Madrid do automobilismo. Todo piloto sonha em ir para a Ferrari. Seja nas 24 horas de Le Mans, seja na Fórmula 1, seja na GT3, seja em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar do automobilismo, todos os pilotos sonham em ir para a Ferrari. Todos, todos. Não há exceção. Pode ser que esteja um ou dois pilotos ali que digam, eu não gosto da Ferrari. Isso é mentira, porque todos gostam da Ferrari e todos têm o sonho de pilotar pela Ferrari. Porque a Ferrari gera isso, aquele macacão vermelho gera isso, aquelas cores vermelho que vibra assim, gera isso. E isso acaba que a Ferrari cria um ego em cima disso. Porque eles pensam, se esse piloto não gosta do carro, não gosta da forma que os mecânicos estão agindo, não gosta da forma que a gente age, então pode pegar suas coisas e vai embora, entendeu? Vai embora. A gente não precisa de você, a gente tem outros pilotos. E nisso acaba que vai se criando esse negócio e acaba que vai prejudicando a Ferrari. Isso prejudica demais a Ferrari. E agora vamos avançar um pouquinho mais para a era Schumacher. A era Schumacher não tem muito o que falar, foi uma boa era para a Ferrari,
uma má era, na verdade, para a Fórmula 1, porque foi anos meio sem graças, entendeu? Não foi muito bom isso, não foi os melhores anos da Fórmula 1, os anos mais competitivos. E o Schumacher conseguiu dominar lá, ele já tinha sido campeão pela Benetton, mas conseguiu ainda mais títulos pela Ferrari, então não tem muito o que se falar. Vamos pro próximo. Fernando Alonso. Fernando Alonso, bicampeão pela Renault, naquele carro assim que eu acho bem bonito, mas isso não faz diferença em algum vídeo. E ele chegou na Ferrari com aquele negócio: vou substituir simplesmente Schumacher. Fernando Alonso chegou com aquele status de campeão, substituiu o Schumacher, vai conseguir ainda mais títulos, se depender vai conseguir um tetra, se depender vai conseguir 5, 6, 7, 8, se depender vai conseguir até 10 títulos. Foi assim que chegou o Fernando Alonso. E essas expectativas deram certo? Não. Não deram certo por culpa tanto da Ferrari. Muito culpa da Ferrari. A Ferrari não foi fazendo carros tão competitivos. Os carros que eles fizeram eram meia boca, não chegava a ser aquele melhor carro, aquele carro assim que chegava a você aplaudir de pé, elogiar com todo gosto. Não, era um carro horrível. E o Fernando Alonso, ainda assim, conseguiu disputar títulos com esse carro. E isso foi muito bom para a Ferrari. Porque acaba que a Ferrari vai avançando ali nas posições dos construtores, vai acabando ficando em terceiro, em segundo. Aí, né, é um dinheiro a mais para a Ferrari ali. Inclusive, a Fórmula 1 paga muito bem essas equipes. Então, era um dinheiro a mais que dava para investir no carro e ir melhorando. E isso aconteceu? Não. Eles investiram no carro? Sim, investiram. Mas não melhoraram de jeito nenhum. Os carros continuaram ali meio que no meio termo para baixo. Isso, não, como que a melhor equipe estava fazendo um carro meio termo para baixo? Isso não existe. Não existe. A melhor equipe não pode fazer um carro meio termo para baixo. Tem que fazer um carro que seja o topo do topo. Não pode ser nem meio termo, tem que ser o topo. E isso, o Fernando Alonso acaba sendo é um piloto bem transparente nessa questão. Quando o negócio tá bom, ele vai elogiar. E quando o negócio tá ruim, ele vai criticar. E ele criticou. E enfim, você já sabe, o ego da Ferrari foi atingido. Aquele ego, assim, que a Ferrari é a Ferrari e nenhum piloto pode passar por cima, seja ele quem for. Pode ser campeão do mundo, pode ser 2 vezes campeão do mundo, pode ser 3 vezes campeão do mundo, pode ser até 10 vezes campeão do mundo, mas não pode criticar a Ferrari, porque a Ferrari é a Ferrari. Simples. A Ferrari é a Ferrari e pronto. Não tem argumento. O argumento deles é a Ferrari é a Ferrari. E esse é o ego que faz eles se acharem tudo isso. E claro, nenhum piloto vai estar acima da Ferrari. Mas a Fórmula 1 ele tem que ser construída em confiança. Se você não pode deixar o piloto ultrapassar a equipe, você tem que nivelar. Você tem que confiar no seu piloto e o seu piloto tem que confiar em você. Ou seja, a Ferrari não constrói essa relação, não fica do mesmo nível. Aí sempre vai acabar ficando o piloto tá um patamar baixo. Isso não pode acontecer. Não pode ser assim, nem assim. Tem que ser assim. Sempre do mesmo nível. Todos têm que estar do mesmo nível. Naquele momento, naquela temporada, naquela corrida, naquele segundo da parada, daquele 1 segundo da troca de pneus, tem que ser todo mundo do mesmo nível. Ninguém pode ser maior que ninguém. E isso a Ferrari não consegue entender. E o Fernando Alonso foi meio que empurrado para fora. Foi um jeito ali que a Ferrari deu um jeito ali de demitir ele sem demitir diretamente. É um negócio meio estranho. E pro lugar dele chegou quem? Sebastian Vettel, tetracampeão da Fórmula 1. 4 títulos. 4 títulos. Não era fácil você ter 4 títulos nessa época. Não era fácil. Quem tinha 4 títulos era um nível muito alto. Muito alto. Só o Schumacher que conseguiu ultrapassar isso e ganhar 7. Só ele. Ninguém mais. E o Schumacher fez isso com a Ferrari.
Ou seja, Sebastian Vettel, 4 títulos, foi para a Ferrari, o Schumacher veio com bem menos títulos e conseguiu isso. E o Sebastian Vettel, ele mesmo dizia que ele era muito fã do Schumacher, ou seja, ele queria seguir os passos do seu ídolo, queria fazer com que a Ferrari voltasse ao topo, ele queria ser o Schumacher da nova geração, ele queria isso, ele sonhou com isso, e naquele momento o sonho dele estava realizado. Ele pisou na Ferrari, era piloto de Ferrari, vestia aquele macacão vermelho com as cores vibrantes da Ferrari. Isso deu certo? Não. Isso não deu certo. O Vettel até conseguiu ir numa disputa de título ali, uma temporada ou outra, mas tanto por erro dele, tanto por erro da Ferrari, acabaram se despedindo do título muito cedo, meio ali no meio da temporada, às vezes ali 60% da temporada ali, eles acabam se despedindo do título, e isso é muito ruim tanto para a Ferrari quanto para o Sebastian Vettel, que o Sebastian Vettel chegou, vamos dizer assim, que ele chegou feliz na Ferrari, um sonho realizado. Só que com cada temporada não ia chegando resultado. O resultado não estava vindo da forma que ele esperava. E ele foi ficando ali meio amargurado, mais triste, aí vai indo, até que chega 2019. Chegada de um jovem piloto, Charles Leclerc. Sim, simplesmente Charles Leclerc chegava para ser o segundo piloto. Segundo piloto, nada demais. Chegava ali para pontuar, fazer aqueles pontinhos extra ali, ajudar a equipe, ajudar o Vettel, principalmente a tentar o Vettel conseguir o seu primeiro título pela Ferrari. E isso acabou não acontecendo por quê? Pelo ego. O ego do Vettel foi muito atingido com isso. Por quê? Porque o Leclerc era da Sauber e a Sauber era uma equipe de final de grid. A última, os últimos colocados eram sempre a Sauber. Só que o Leclerc fez ser diferente. Ele conseguiu levar a Sauber por Q3. Ele conseguiu levar a Sauber por Q3. E o Vettel achou que o Leclerc ia tomar o lugar dele naquela temporada. Já naquela temporada. Só que isso não ia acontecer. O Leclerc ia evoluir com o tempo, até chegar o patamar do Vettel. E substituir o Vettel. Mas não era naquela temporada, era a primeira dele. Isso não tinha como acontecer tanto pela Ferrari. A Ferrari não ia deixar isso acontecer. E o que é que aconteceu? O ego do Vettel foi atingido e deu aquela confusão. Leclerc e Vettel. Leclerc e Vettel foram naquela briga interna da Ferrari e chegou naquele ponto que estava muito quente. Aquela briga assim que não dava mais para segurar aquela briga. Os pilotos ali, o Leclerc e o Vettel não estavam mais aguentando segurar aquilo. E isso estava muito óbvio para os jornalistas na época, que usavam isso de tudo. Usavam tudo para manchar um pouco a Ferrari, os jornalistas ali de fora da Itália, principalmente. Os jornalistas italianos tentavam acalmar assim, os ânimos, dizendo que a briga não era tão interna, só que estava tendo a briga estava muito grande, uma briga enorme. E o que a Ferrari fez? Nada. A Ferrari não fez nada. E tanto que chegou aquele momento que acabou. Simplesmente já era. Não tinha mais amizade, eles não conversavam, nem quando os dois terminavam ali no mesmo pódio. Eles nem se cumprimentavam mais. Eles não, nenhum nem olhava na cara do outro. Isso para a Ferrari era muito ruim, só que a Ferrari não fez nada. A Ferrari não interviu em nenhum momento, porque eles achavam isso normal. Isso não é normal. Isso não é normal de nenhuma forma. Nenhuma equipe pode deixar isso acontecer com os próprios pilotos. Não pode, isso não pode acontecer. E isso, né, acabou gerando, em 2020, a saída do Vettel da Ferrari. Sem nenhum título, sem nenhuma glória, só com algumas vitórias aqui e acolá. Mas sem nada. O Vettel saiu sem nada. Igual o Fernando Alonso. Mais um campeão mundial que entra na Ferrari com muita expectativa e sai sem nada. Como isso pode acontecer? Lewis Hamilton, isso
É algo bom e algo ruim. O melhor piloto com o melhor carro. O que tem de ruim nisso? Tudo pode acontecer de ruim. Tudo pode acontecer de bom, tanto tudo pode acontecer de ruim. Por quê? É aquele negócio, o melhor piloto quer ter o melhor carro. Ele é campeão do mundo. Não uma vez, não duas vezes, não três vezes, não quatro vezes, nem 5 vezes. Ele é campeão 7 vezes do mundo. 7 vezes campeão do mundo. Simplesmente ele igualou o Schumacher. Lewis Hamilton e Schumacher estão no mesmo patamar. Entendam isso. Igualados. Schumacher e Hamilton estão igualados. E Hamilton na Ferrari buscando o quê? O seu 8º título. Sim, um piloto campeão do mundo chegando na Ferrari buscando um título. Essa história vocês já viram 3 vezes. As 3 vezes consecutivas. Prost, Fernando Alonso e Vettel. E agora, Lewis Hamilton. Será que Lewis Hamilton vai conseguir quebrar toda essa barreira de um campeão do mundo chegando na Ferrari e conseguir conquistar o título? Será que ele vai ser um Schumacher que conseguiu quebrar essa barreira? Ou será que ele vai ser só mais um Fernando Alonso que não conseguiu? Que até tentou, mas não conseguiu? Ou vai ser um Vettel que chegou no meio da temporada e não conseguiu mais ter o mesmo gás? O contrato dele vai até 2 anos. Só que com a cláusula que ele pode ir até 3 anos. Ou seja, ele pode conseguir tanto uma, quanto 2, quanto 3 vezes. Sim, ele pode ser 3 vezes campeão do mundo com a Ferrari. Entenda, com a Ferrari. Ou seja, ele pode alcançar 10 títulos mundiais. O topo do topo. Nenhum piloto conseguiu chegar a este nível. Nenhum. Nenhum conseguiu chegar a 10 títulos mundiais. Isso seria uma marca histórica. Histórica. E o Hamilton está buscando essa marca. Ele quer quebrar esse recorde. Só que tem um porém. O ego de ambas as partes. Tanto o ego de Leclerc, tanto o ego do Hamilton, tanto o ego da Ferrari. Segundo alguns jornalistas dizem que nesse ano de 2025, tanto de 26 até o de 27, que provavelmente o de 27 vai ser o último ano do Hamilton, tudo indica que vai ser isso. Bom, existe um porém nisso. Leclerc quer conquistar o seu primeiro título mundial. Ele quer superar aquele ano de 22 e não terminar em vice, e sim em primeiro. Ele quer ter o topo, ele quer ter aquelas estrelas em cima do nome dele. E isso pode acontecer a batalha de ego entre pilotos. Igual aconteceu lá atrás, entre Mansell e Prost. Sim, é o que eu falei. Aquilo era muito importante. É muito importante. Isso pode acontecer novamente com a Ferrari. Mas, se eles aprenderam com os erros, eles vão intervir. Se isso acontecer, tá? Eles vão intervir e vão deixar tudo na calma. Vão acalmar os ânimos de todos, cada um pilota do seu jeito, mas se respeitando na pista. E se isso não acontecer, vai ser novamente Leclerc e Vettel. Só que agora, Leclerc e Hamilton. E se acontecer de Hamilton e Ferrari brigarem, que é algo que pode acontecer, é bem provável de acontecer, porque o Hamilton, ele conseguiu crescer na Fórmula 1 naquele ambiente organizado, em que tudo estava no seu devido lugar. Estava tudo organizado, tudo ali, reto ali, ó, tudo no mesmo patamar. Mercedes e Hamilton estavam no mesmo patamar. Só que quando Mercedes começou a dar aquela queda, o Hamilton começou a ser maior que a Mercedes. O Hamilton chegou a ser maior que a Mercedes, porque a Mercedes não era nada sem Hamilton nesses últimos anos de 2023 e 2024. Até 2022 ali dá para se dizer que foram anos que a Mercedes só foi a Mercedes por causa de Hamilton.
É claro, você pode dizer ali que o Russell deu uma ajudada ali, até superou, né, em pontos, mas superar em pontos até é fácil de conseguir. Mas superar o que ele faz dentro e fora das pistas é difícil. E ele criticou a Mercedes. Ele chegou a ameaçar que não ia correr as últimas 3 corridas. E isso para um piloto, para qualquer piloto, seja campeão mundial, seja não campeão mundial. É muito. É algo muito extraordinário assim. Um piloto ameaçar correr não as 3 últimas corridas é algo que chega a ser o extremo. O extremo da Fórmula 1 é isso. Isso é o extremo. O piloto ameaçar não correr as últimas 3 corridas. E se isso acontecer, se o Hamilton chegar na Ferrari e não encontrar aquele ambiente organizado, ele vai criticar. Aí que tá, será que a Ferrari vai aprender com os erros e vai consertar e vai dizer, ok, Hamilton, vamos organizar aqui o ambiente, vamos botar cada um no mesmo nível, você agora está no mesmo nível que a gente está no mesmo nível que você. Então, cada um a gente vai se respeitar durante esse tempo do contrato, né? E vamos fazer o que você está pedindo. Claro, até que não seja demais. Se você não quiser ser o dono da equipe, a gente vai fazer o que você está pedindo ali. Mas se você quiser ser maior que a equipe, aí realmente não tem como nem defender o Hamilton, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero explicar para vocês nesse momento. Que se o Hamilton quisesse ser maior que a Ferrari, que eu acho difícil, porque o Hamilton, ele sempre tentou, mesmo sendo um patamar mais que a Mercedes, ele sempre tentou se igualar à Mercedes. Só que aí que tá. A Ferrari é totalmente ao contrário. Em vez da Ferrari querer se igualar ao piloto, vai querer sempre estar à frente do piloto, sempre acima. Aí, será que a Ferrari vai aprender com os erros ou não? Isso aí eu já prefiro deixar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e tchau!